Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao programa Linha da Frente, hoje dia 10 de agosto de 2023. Permita-me saudar a si que acompanha-nos a partir do Facebook, do YouTube, sem deixar lado quem vê-nos a partir da TV Cabo na posição 353 e também da TMT na posição 17. Muitíssimo bom dia, boa noite, boa tarde para quem estiver a acompanhar o programa Linha da Frente. Para hoje trazemos um tema interessante e pertinente. Vamos falar da crise de transportes no país, um assunto que também preocupa a juventude moçambicana. Para já vamos à apresentação do nosso painel do dia. Quero iniciar saudando a si, Marcial Macom. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Linha da Frente. Boa noite, muito obrigado. Boa noite aos telespectadores. Boa noite aos meus colegas do painel. Boa noite à nossa plateia. E antes de mais, queria dar graças aos deuses por terem protegido até o dia de hoje. Exato, muitíssimo obrigado pela sua presença. Pode avançar com o seu ponto prévio. O meu ponto prévio tem a ver com a detenção do músico Dopas. Nós estamos num estado em que é um estado de direito democrático e estamos num estado que se garante a liberdade de expressão, mas não se garante a liberdade depois da expressão. Isso me preocupa porque, embora eu não concorde em algumas coisas na abordagem do Dopas, penso que cada um é livre de expressar aquilo que pensa, aquilo que acha que tem que expressar, principalmente quando se recorre à metáfora para se expressar. Em momento algum, eu tive o cuidado de acompanhar o vídeo, em momento algum, naquele vídeo, o cantor faz referência ao presidente da República, conforme a nota que nos chegou, mas refere-se a um baixinho. E a minha pergunta é, quem é baixinho nesse país? Temos tantos baixinhos, eu não sou alto. Existem várias pessoas que podem se sentir tocadas com aquilo. E demais, em termos legais, existe um dispositivo legal no código, existe um dispositivo legal na nossa norma jurídica que diz o cidadão, assim que o cidadão, qualquer ato que cometer sob efeito do álcool, não é imputável ação criminal sobre ele. Ele é automaticamente ilibado da responsabilização criminal do ato. Vale lembrar que naquele vídeo o próprio Dopas aparece com um copo de cerveja. E aparecendo com um copo de cerveja significa que tudo aquilo que ele disse depois disso o coloca numa situação de não imputabilidade de um ato criminal, porque não está no seu estado consciente. Exato, Macome, não gostava de interferir no seu ponto prévio, mas quero entender melhor essa explicação. Se a pessoa estiver alcoolizada, pode até insultar qualquer um ou o presidente da República, isso não será crime? O que quer dizer? Não é crime, não se trata de crime. Agora, existe uma camada que, por exemplo, não é porque a pessoa bebeu e que vai matar e que essa pessoa vai ser inocentada. Ok. Existe, mas também existe esse precedente jurídico que se abre para o indivíduo quando está sob efeito de álcool. Exato. Naquele momento, o Dopas nos apresentou uma cerveja e significa que estava sob efeito de álcool. Exato. Bacom, muitíssimo obrigado. Vamos para si. Telma, Yolanda, boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite e muito obrigada pelo convite. Quero saudar aos meus colegas do painel, à maravilhosa plateia e aos telespectadores. Muito obrigada. Exato. Pode avançar com o seu ponto prévio. O meu ponto prévio está relacionado à questão da empregabilidade para a camada jovem. Já falamos deste tema, mas levanto como ponto prévio num sentido de persuadir ao governo para que continue a criar políticas que possam inserir os jovens no emprego, porque nós já vimos que já se reduziu
o índice de empregabilidade no aparelho do Estado. Então, acabo dando este ponto prévio, mas porque ultimamente está a haver fuga de quadros nacionais. Falo dos jovens, muitos jovens formados acabam que decorreu em Portugal, onde vários jovens de várias nacionalidades estiveram em Portugal, mas há falácias, a ser verdade, que muitos jovens dos países africanos já se dispersaram, eles tiveram aquela oportunidade de sair do sufoco, porque nós sabemos que para ir para um país europeu, às vezes temos dificuldade de ter um visto, mas aquilo foi como se fosse um visto facilitado. Então, chegado lá, a intenção é de desaparecer e ficar por lá. Então, ao longo do tempo, nós vamos perceber que estamos a perder quadros a nível nacional por falta de oportunidade. Está a voltar a acontecer o que aconteceu no tempo dos nossos pais, em que refugiavam-se para a África do Sul como um ponto em que podem encontrar oportunidades de desenvolver, de crescer. Então, é o que está a acontecer principalmente a nível dos jovens africanos, inclusive o nosso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Telma e Yolanda. Felipe Sitoy, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Saudar o painel, meus colegas do painel, saudar a plateia e também saudar o telespectador em casa. E quanto ao ponto prévio, irei me debruçar sobre a prolongada greve dos médicos. Dissemos aqui no passado sobre os médicos, mas há um episódio que fomos acompanhando esta semana, em que nos hospitais está sendo usado os técnicos de saúde para poder dar assistência aos doentes que estão lá de baixo. Entretanto, cada doente existe um processo que lá tem lá aquilo que é o histórico clínico do paciente. Entretanto, quem fez o histórico clínico do paciente é o médico. E nós pegamos num técnico que não tem qualificações para poder lidar com aquela situação, mas damos a essa responsabilidade a esse técnico de lidar com esses médicos. E tem também se verificado a questão de, no Hospital Central nos chegou a informação de que tem médicos militares que pernoitam ali nos carros para atender casos esporádicos. E estes são obrigados a comprar luvas com os seus próprios valores. Quando chegamos num país, chegamos numa situação de um hospital, como o Hospital Central de Maputo, não ter até luvas. Estamos mesmo numa situação de uma ingovernabilidade do nosso país. Portanto, está-se a brincar com vidas humanas e existem setores que o governo, eu acho que devia olhar. Uma das coisas que os médicos reivindicam é a questão da retirada de subsídio de risco. Quando falamos de militares, falamos de polícia, falamos de todos os profissionais de saúde, para não particularizar, falar só de médico. Essas são áreas que não devemos mesmo em algum momento retirar aquilo que são subsídios de risco, porque são pessoas que dia após dia estão a lidar com situações de grande risco. Exato. Muitíssimo obrigado, ilustre. Isidro Bartolomeu, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Primeiro queria agradecer pelo convite. Antes de mais nada, também saudar aqui os meus colegas do painel, inclusive a plateia e os telespectadores lá em casa. Como ponto prévio, queria, acima de tudo, enaltecer aquilo que tem sido o esforço do nosso Presidente da República no âmbito daquilo que é a cooperação que manteve na última visita feita à República Checa, que vai trazer mais valia justamente no âmbito do transporte, pese embora trata-se de transporte aéreo, e pelo esforço, acima de tudo, abnegado na busca daquilo que é a paz efetiva e o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Exato, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu não sei se temos microfones aí na plateia. Gostava de ouvir dois jovens também a apresentarem pontos prévios havendo, não é? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, para agradecer aqui o convite e a estadia de todos nós. Exato. Eu tenho como ponto prévio aqui para colocar a situação. Estou com um bocadinho mais de problema. Estou a sair da clínica, por isso que estou com esta situação. Okay. Então, para dizer que queria colocar mesmo esta situação da prisão do
Dopas. do cantor Dopas, e para dizer que quando foi para a prisão para deter o cantor Dopas foi muito rápido. Foi muito rápido o julgamento também, mas eu quero perguntar ao governo do dia, quem responde pela situação da morte da tia Amina no dia 18 de março? Quem responde pela situação da tortura do Gamito em Nampula? Quem responde pela retirada dos olhos do Marcos e do Inocêncio? Visto que para o presidente da República foi muito rápido e pagou-se uma caução de 60 mil meticais. Quer dizer que as demais vítimas não fazem parte deste país? As pessoas que têm sido vitimadas dia após dia não fazem parte desse país? É isto mesmo que eu quero colocar. Da noite para o dia resolveu-se uma situação porque é o presidente da República. E nós que pagamos para que o presidente da República possa ter aquela vida de lorde que tem, e os seus ministros e as demais pessoas, não somos respondidos quando a coisa é para vir à tona. Portanto, acha que estes processos foram arquivados? Os processos não foram arquivados porque nós estamos a bater de frente, mas eu acredito que nós temos uma procuradora que é mãe. É mãe, fora de ser mãe, porque deve ter gerado filhos, mas é mãe de uma nação. Okay. Mas ela não consegue se colocar no lugar de mãe e responder certas situações. Parece que aqui há filhos privilegiados. O presidente da República, no caso, é o filho privilegiado desta nação. E nós somos filhos que fomos gerados fora dos padrões normais. Ou somos aqueles que foram colocados em preservativos, jogados fora e assim geraram-se por si mesmo. Exato. Muitíssimo obrigado, Inocêncio. Não sei se há mais alguém aí. Exato. Boa noite. Sim, boa noite. E chamo-me Santos João Fernando. E o meu ponto prévio é sobre a situação mesmo do artista Dopas, porque chocou muito com a juventude. A juventude acompanhou o processo. E nós, como jovens, queremos chamar a atenção o governo e a PRM, porque é a polícia que foi atrás do artista, mas há dias atrás ouvimos que a PRM está a reivindicar sobre o atraso de salário. Assim, os pronunciamentos do porta-voz da Cernic, nós como a juventude, nos deixa confortável. Por quê? Porque nós trabalhamos com as redes sociais. Nós estamos numa era digital. E todo o assunto nós apanhamos nas redes sociais. De dizer que o jovem não pode reclamar, não pode falar a verdade. Quando fala a verdade é perseguido. Isso como juventude, nós nos sentimos bem, apelamos ao governo melhorar como prometeu o presidente da República, e que o povo que é o meu patrão e tem que servir o povo conforme que prometeu na campanha eleitoral 2014. Exato. Muitíssimo obrigado pelos vossos pontos prévios. Para já vamos ao nosso tema desta noite. Vamos falar da crise de transportes no país. Marcial, passam-se 48 anos de independência nacional. Que avaliação faz do acesso dos transportes para os moçambicanos? Independência não necessariamente significa liberdade. Nós fomos independentes, mas não fomos livres. Estamos presos a um colono. Nós tivemos uma substituição de um colono pelo outro. E a intenção da colonização, ela se dá pela exploração do outro. Okay. E essa exploração significa privação de direitos. E o direito ao transporte também é um direito privado neste momento. Ora, a evolução histórica que eu posso fazer
ela pode ser visível ao nível do país, onde lembrar os que já tiveram possibilidade de viajar pelo país, que por muitos lugares nós temos visto linha férias. Ok. Naquele momento havia comboios a circularem pelo país inteiro. Naquele momento haviam os machibombos daqui, havia o Oliveira, haviam várias companhias a circularem. Pelo menos eu que sou de Gaza lembro-me das vezes que sempre ia para Gaza, íamos de Oliveira, tínhamos vários transportes, não tínhamos problemas dessa natureza. Inclusive até os acidentes na estrada eram reduzidos. Ok. Este processo foi se dando, tivemos as independências, tivemos a evolução e evidentemente com a independência e a dinâmica das cidades independentes, houve crescente movimentação da população do campo para a cidade e que esta movimentação não foi acompanhada igualmente com o desenvolvimento do sistema de transporte e, consequentemente, a concentração das infraestruturas públicas ao nível da cidade de Maputo cria um fator de instabilidade e de escassez do sistema de transporte em Moçambique. Digo aqui, dou um exemplo de Maputo, mas poderia falar da Beira. Para quem se lembra também, tínhamos fora ao sistema terrestre, tínhamos os transportes aéreos, tínhamos as ferrovias, tínhamos os transportes aquáticos. Se nós repararmos agora como é que está a situação da nossa LAM, é muito mais barato viajar para Portugal do que viajar daqui para Pemba por uma companhia de bandeira. É muito difícil sair de Maputo a Cabo Delgado de um carro pequeno. Se você se coloca a viajar o país inteiro de carro, você é um herói, é um combatente. Até que devíamos dar um estatuto de combatente a todos aqueles transportadores que saem de Maputo até a Zona Norte, conduzem até a Zona Norte. Nós temos buracos, devíamos ter buracos na estrada, mas nós temos estradas em buracos. Temos pedaços de alcatrão ao nível do N1 todo. E já tivemos aqui várias promessas do ministro a dizer que havia-se de fazer a reconstrução, ia-se reabilitar a estrada N1, mas infelizmente para nós que andamos pelo país temos visto que de promessa em promessa, agora vimos que foi o mês passado, que se a memória não me trai, o ministro a prometer que vai começar no próximo ano, mas devia ter começado este ano, este semestre. Então é uma sequência de fatores que, se fizer uma análise historiográfica disto, chegamos à conclusão de que este período todo, mais do que crescer ao nível de infraestruturas de estradas, de infraestruturas de transporte, nós regredimos. Mas, em contrapartida, crescemos numa coisa. Okay. Também não podemos ser maldosos. Crescemos na quantidade de portagens colocadas nos buracos das estradas. A quantidade de portagens aumentou em detrimento das estradas. Uma das últimas vezes que eu viajei para Inhambane, em 2000, antes de viajar este ano, em 2017, eu só tinha aqui uma portagem daqui para Inhambane. Viajei recentemente, há um mês atrás, para Inhambane. Encontrei mais de 4 portagens para Inhambane e, curiosamente, a mesma estrada que eu tinha em 2018 não teve nenhuma mudança. Não aumentou nada. Portanto, os buracos continuam lá. Não, só aumentaram. Não só aumentaram, como passou a ser praxe. Há um troço que está-se a fazer uma reabilitação de Zavala. Depois de Zavala, lá para quem vai para Machixe, tem um troço ali no meio entre céu em Acuongo, por ali assim. Tem um troço que está sendo feito um arranjo, mas é um arranjo que a olho nu não precisa ser perito para perceber que tem uma duração de curto prazo. Exato. Então, estamos a dizer que as nossas infraestruturas são infraestruturas ocasionais.
É como aquilo que acontecia com a minha avó em Gaza, quando eu sempre fosse passar férias. Quando eu fosse para Machamba e brincar, eu rasgava a calça. E ela sempre tinha que vir cozer a calça ou abrir a chama. Isso não tornava a calça nova. A calça mantinha-se com o seu defeito, só que permitia-me usá-la e passear. Muito obrigado, Marcial. Isidro, o que tem causado esta crise de transportes no país? Mais uma vez, boa noite. Bem, primeiro queria dizer que o sistema de transporte, em termos de volume, daquilo que é a necessidade, diz respeito à evacuação da população nos seus está locais um bom de número ou origem. não? Sim. Está em bom número. Talvez, o que para mim percebo que onde encontramos a dificuldade é a questão dos horários dessa mobilidade. O que acontece? Todos nós partimos de um ponto, à mesma hora, e a tendência da população no período da manhã é chegar à cidade mais ou menos por volta das 7 às 7h30, que de uma ou de outra forma causa déficit devido à avalanche de pessoas que querem sair dos seus locais de origem para a cidade. Se formos a ver, os mesmos transportes, num horário mais morto, circulam praticamente 100 pessoas. Então, uma das soluções é essa que, se não estou a ir já, o Ministério dos Transportes e Comunicação já submeteu à Assembleia para debate no âmbito da revisão da Lei de Trabalho, que é para ver como é que se pode ver essa questão dos horários, seja dos serviços públicos, até mesmo daquilo que são instituições sociais. Isto é, Isidro, deixe-me entender. Na sua opinião, não há falta de transportes, mas sim as pessoas é que saem ao mesmo tempo à procura dos transportes? o que quis dizer é que há falta de transporte, sim, mas essa falta de transporte agrava-se por causa dessa necessidade, dessa procura no mesmo período. Ok. É o que eu quis dizer. Exato. Há uma procura, há uma demanda maior num certo período, que é no período da manhã e, naturalmente, no período da tarde, que entendemos que é aquele movimento de ida ao serviço e o regresso. Então, para resolver isto, essa questão que eu estou a dizer, que está, se não estou em erro, está-se a propor uma lei que é para alterar a questão do horário daquilo que é o funcionamento do horário da função pública, que vai ajudar a minimizar essa questão da falta de transporte, principalmente nesses períodos. O que acontece? Por causa do volume da procura, as estradas também ficam lotadas, causa engarrafamento e aumenta o tempo do percurso. E dessa forma também reduz aquilo que é a eficiência no que diz respeito a este vai e vem, que é de carregar e deixar os passageiros. Exato. Se tivesse uma mobilidade melhor nos períodos de manhã, onde a demanda é maior, essa falta também podia minimizar, porque teríamos um transporte a correr de uma forma mais flexível, o que de uma outra forma ia reduzir essa questão entre aspas, da falta do transporte. Ok. Felipe, eu não sei se concorda com o colega ao lado, quando diz que a falta do transporte é originada com esta saída ao mesmo tempo das pessoas de casa quando vão ao trabalho e também, não é, na hora, há certas horas em que esse transporte circula sem ninguém. Concorda com este pensamento? Bem, não sei, se calhar estamos a viver em países diferentes. E também eu não gostaria de falar de transporte e olhar só para olhar apenas para a cidade de Maputo. Ok. Eu gostaria de falar de transporte olhando para o país no seu todo. E transporte não podemos olhar só para transporte do ponto de vista de mobilidade urbana. Temos que olhar de transporte a partir da própria transporte de mercadoria. E temos que olhar para vias de acesso. São vários fatores que nós temos que olhar. Entrando na questão da mobilidade urbana, são vários fatores que fazem com que não haja transporte suficiente. Eu nunca vi carros a andar vazio por falta de passageiro. Tanto aqui na cidade de Maputo, em Inhambane, Beira, Nampula. Infelizmente eu tenho oportunidade de ter viajado nessas províncias, nunca vi carros a andar sem pessoa. O que tenho visto é que
As pessoas muitas das vezes apinhalam-se nos carros e tem acontecido também com que a própria gestão dessas viaturas, poucas viaturas que existem, as políticas falhadas do próprio Ministério do Transporte e Comunicação e a criação de várias associações, o governo de dia cria como forma de tirar aquilo que o valor, o erário público e os valores que são desembolsados para o Fundo de Desenvolvimento de Transporte e Comunicação. Okay. Ora, vejamos, tentou-se criar aqui uma situação de eliminar aqueles carros vulgos TNS, substituí-los pelos COAST, que são de 32 lugares. Mas, infelizmente, aquele projeto falhou. Fomos-nos prometido também aqui que haveria transporte marítimo, aproveitaríamos este rio Matola para poder fazer a cidade de Maputo e Matola, mas até agora não existe. E hoje em dia estamos a ser chamados para usar bicicleta, num sítio que mesmo o próprio carro não tem espaço para circular, porque não temos estrada, mas estamos a ser chamados para usar bicicleta. Isso ou é não gostar moçambicano, querem nos matar aos poucos, ou então estão a desconseguir mesmo governar. E quem é promotor desses problemas todos? É o nosso próprio governo. Porque o que é que acontece? Desde nós estamos a usar infraestruturas deixado pelo colonialismo português. Desde que os portugueses deixaram o país até hoje. Não há plano de construção de cidades ou vilas. O que acontece é que todas as infraestruturas públicas e privadas estão nas cidades. Se formos a ver aqui em Maputo, a única coisa que está um pouco fora da cidade é o hospital psiquiátrico. Porque eles não querem malucos ali já incomodar na cidade. Mas o resto, todos os serviços estão concentrados na cidade. É isso que faz com que sempre nas manhãs haja essa procura maior, haja essa demanda. Porque todo mundo tem que vir na cidade. Okay. E nas tardes todo mundo tem que regressar. Então é preciso aqui criar política de descongestionar a cidade. Levar alguns ministérios, alguns serviços, tirar um pouco para fora da cidade. E temos que olhar também para a questão da gestão desses transportes. Prometeu-se aqui a questão de compensação dos transportadores, mas até hoje nada, nem água vai, nem água vem. Existem pessoas que estão a enriquecer usando esses fundos que disseram que já estavam disponíveis para compensar os transportadores. Exato. Obrigado, ilustre. Telma, Yolanda, qual é a sua opinião relativamente a esta situação? Muito obrigada, mais uma vez. Em relação a esta situação, vou me aliar a um ponto que referenciou quando lançou o tema, questão da independência, não no sentido em que o Macomi trouxe, mas veio-me em mente o pensamento de Teotônio dos Santos, que é um desenvolvimentista que tem escrito sobre desenvolvimento e dependência e independência. Então, nós quando falamos de independência, pode haver independência, mas haver dependência econômica. Então, aí estamos numa situação de dependência, na verdade, porque estamos a falar de independência em termos de liberdade de circulação, algumas liberdades e as mais vitais para o crescimento e o desenvolvimento do país são dependentes aos países mais desenvolvidos. Então, para ele, os países periféricos ou os países em desenvolvimento, já que mudamos o conceito de países em via de desenvolvimento como o nosso, sofre uma dependência. E acabo falando disso porque percebi que está a ser desenvolvido um projeto que provavelmente venha a entrar em vigor em 2026, que é para desenvolver a área de transporte na zona metropolitana, Maputo, Matola, Gar, Zimpeto. É bem-vindo este projeto, mas nós temos que nos libertar da dependência tecnológica, da dependência financeira, porque enquanto não criarmos mecanismos que possam fazer crescer e desenvolver o país, nós vamos estar num ciclo vicioso de dependência. E um dos mecanismos importantes para o crescimento e o desenvolvimento é a área de transporte. Exato. A área de transporte porque reduz os custos de exploração, de produção, de redistribuição de recursos a nível nacional. E não só
também cria oportunidades de desenvolvimento para o país. Na semana passada falávamos de política de habitação. Então percebemos que mesmo nos preços de cimento há um desnível, porque quanto mais distante da zona de fabrico, o preço do cimento vai elevando. Então, isso para dizer que o preço de transporte influencia diretamente nos preços dos produtos e automaticamente na vida do cidadão. Okay. Então, nesta análise, queria me aliar um pouco ao pensamento do colega quando fala de concentração dos serviços públicos a nível da cidade. A maior parte dos serviços públicos concentram-se na cidade. Eu vi no tema que nós devíamos falar deste tema, mas também trazer propostas de solução. Exato. E então, vamos chegar neste ponto das propostas, não é? Para solucionar este problema. Para já vamos à nossa plateia para acolhermos as contribuições relativamente a esta situação da crise de transporte que apoquenta vários moçambicanos. Alguém tem o microfone? Boa noite, sua opinião. Exato. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Alice Antônia Foco, sou representante do partido MDM. Acerca deste tema, como disse no início, é interessante, porque não só afeta a juventude, como também as demais faixas etárias. A questão do transporte tem sido frequente, já tem um bom tempo, só que ao longo do tempo a população aumenta, os habitantes aumentam, então nesse caso deveriam criar condições e também aumentar os serviços de transporte. Conforme ele disse, a concentração de pessoas, a concentração de trabalhadores numa certa parte do país ou numa certa parte da província contribui muito. Okay. Todos nós saímos de casa, isso já tem um bom tempo. Até estava a comentar aqui, a colega estava a comentar comigo, já tem um bom tempo que isso acontece. As pessoas saem de casa todas ao mesmo tempo, sim, para trabalhar, procurar trabalho é único. E saem também da cidade para casa, procurar de saída também é único. Porém, encontra-se também a situação de outras pessoas que não trabalham para o Estado, mas não tem um horário fixo de saída. Por exemplo, não saem por volta das 17, 18. Saem mais para 20, 21. Falo das pessoas, das secretárias de lar. Saem mais para 20, 21. Então, a pessoa deve encontrar transporte para chegar a casa. Se calhar não vive a nível da cidade. Okay. Viva mais para Maracuene, viva mais para Manhissa. A pessoa tem que encontrar transporte. E nesse horário não há transporte, porque acontece aquilo de encurtamento de rota. Ou os motoristas ou os cobradores não levam as pessoas porque dizem que vão até muito longe. Então, disponibilizou-se as boleias pagas. Como dizem, as boleias pagas. E nos ajudava muito, porque nós conseguíamos sair, pelo menos ter uma mobilidade básica, até um ponto onde podemos encontrar a chapa vazio, para nós podermos chegar a casa. Isso foi anulado. Eu não sei porquê, porque, de um certo modo, ajudava muito a sociedade, não conseguindo suprir a necessidade da sociedade. As boleias pagas ajudavam-nos a chegar aos nossos destinos. Tem-se dito que aumentava o número de raptos, sequestros. Bem, eu acho que isso não é um motivo. Mesmo sentado em casa, você pode ser raptado. Mesmo estando na rua, pode ser raptado. Tudo bem que aí foram na situação da segurança. Exato. Mas não podem levar isso como um ponto, ou não devem levar isso como uma justificativa para anularem-se essa ajuda, porque nos dava muito. E, ao mesmo tempo, tendo retirado isso, eles não colocaram outro projeto para auxiliar. Ficamos nós, assim, sem transportes, com essa toda dificuldade, e também tem a situação das estradas. As vias de acesso são precárias. Já tem um bom tempo. Prometem-nos estradas, não constroem estradas. Prometem-nos mais transportes, não disponibilizam. Nós acabamos ficando sem transporte, sem locomoção. E, de uma certa forma, acabamos não confiando mais naquelas que são as políticas do governo. Exato. Isso já nos leva a questionar várias situações ou vários projetos que eles possam vir a implementar mais tarde. Obrigado. Há mais alguém? Sim. Boa noite. Boa Seja noite. bem-vindo.
Sim, aqui fala Saída Bílio, representante do partido MDM. Exato, fica à vontade. Sua opinião. Sim, a minha opinião em relação a este tema é que aqui ao longo dos tempos, né, o governo não esteve atento à questão de expansão da população. Ok. Se formos a ver, grande parte da população não vive, população, né, no geral, não vive nas cidades, está mais nas zonas de expansão. E é realmente nas zonas de expansão que sofrem mais com esse assunto de transporte. Então, a minha opinião é que o governo deve olhar mais, construir mais estradas nessas zonas, porque é nessas zonas onde, por falta de estradas, boas condições de saneamento, e sistemas de esgotos, quando chove, enche mais de água, porque não temos boas vias de acesso. Exato. Então, se o governo construísse, olhasse mais para essas zonas, a mobilidade ia ser mais acessível e também descongestionar os serviços. Por exemplo, por que temos tantas universidades na cidade, enquanto as pessoas saem das zonas de expansão para vir estudar cá? Por que não podem estudar lá? Isso evitaria, economizava em termos de valores monetários. As pessoas iam à faculdade a pé. Por exemplo, as pessoas que estão aqui na cidade, acredito que vão... Maior parte. Sim, vão à faculdade a pé. Exato. Sim, então, se tivéssemos esses serviços lá nas nossas zonas, seria mais acessível. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Boa Não noite. sei. Boa noite. Respondo pelo nome de Eugênia, sou representante do partido MDM. Falar do problema transporte e não tocar no fator estrada seria um pecado, porque não teríamos, por exemplo, se nós tivéssemos estradas em condições, eu acredito que até pessoas particulares disponibilizariam o seu transporte para ajudar a população. Mas as nossas estradas não estão em condições. Não estão em condições porque as nossas estradas são antigas, não, tem falta de manutenção e estão esburacadas. As estradas estão mal. Para você sair, por exemplo, da Liberdade para a cidade da Matola, você leva 1h30 para chegar à cidade da Matola. Então, também é um dos fatores, estrada. As estradas estão mal e também tem bairros em expansão em que para você ter acesso, por exemplo, na época que se aproxima, será um problema sério. As pessoas não têm acesso à cidade porque a condição da estrada não está boa. Exato. Então, temos que resolver primeiro o problema das estradas, também para podermos ter o transporte. E também, quando há esse problema de estrada... E tendo em conta que há muitas viaturas arrumadas, problemas mecânicos, originados com buracos que estão na estrada. Por exemplo, na zona de Mulotana, tinha lá transportes públicos, mas hoje em dia, se for já ver, não tem mais. Usam My Love, usam transportes aqui de 60 lugares, mas mesmo assim, os transportes não estão em condições. As pessoas chegam lá cansadas por causa da via de acesso. Então, seria muito bom também se resolvessem o problema estrada. Muito obrigada. Obrigado. Não sei se... Obrigado mais uma vez. Para dizer que a situação do transporte é o maior calcanhar daqueles que existe neste país. Falar de transporte é falar das estradas. Mas queria responder o colega aqui que alterar o horário do almoço não retarda a fome. Então, alterar o horário na função pública, isto não resolveria o problema. Não vai resolver praticamente nada. O que acontece? Primeiro são as pessoas, os engenheiros que são dados às obras para poderem fazer as estradas ou reabilitar as estradas. O que acontece? Já existe um esquema que abocanha todo aquele valor. Lá não chegam os 100%, chegam 10% a 20%. Então, por sua vez, esse engenheiro o que faz?
ele deve fazer uma lâmina de estrada que na próxima oportunidade ele voltará a receber o mesmo valor, porque é já um sistema criado. Então, nunca se sai das mesmas estradas. Se formos a ver, durante todos os mandatos, reabilitam-se as mesmas estradas. E é de voltar para tempos onde tínhamos a TPM como uma das maiores empresas de transporte. A TPM conseguia resolver a maior parte do problema de transporte. Eu me recordo que para a zona da Costa do Sol havia, se não me engano, era o 23 ou 21, e sabíamos dizer que da hora X à hora Y nós temos um carro. Por quê? Porque aquela empresa estava preparada. Okay. As empresas que estão nos dias de hoje para responder à situação dos transportes são empresas de ladrões. Vamos deixar de querer tapar o sol com a peneira ou de querer nos amedrontar porque levam um e o outro preso. Mas, na mais pura verdade, as empresas são empresas de ladrões. O que lhe dá a entender que são empresas de ladrões? Por quê? Porque essas empresas não estão para responder. Primeiro, não cumprem com os horários. Se sabes dizer que das 6, eu que vivo na Catembe, apanho um autocarro às 6, eu, no mínimo, eu sei dizer que para sair da Catembe para cá, são 30 a 45 minutos. No máximo, desculpa. São de 30 a 45 minutos. Mas um autocarro chega, fica mais de 2 horas de tempo. Não está para responder à situação do povo. E para vir para o colega aqui do MDM também, que dizia que a única instituição que eles não queriam com que estivesse na cidade é a situação lá do Infulene, né? Exato. Sim, dos malucos. Para dizer que há muito mais maluco no poder do que as pessoas estão no Infulene. Então, o levar a situação do coisa e colocar no Infulene não ajuda nada. Este país precisa, vou voltar a repisar o que eu disse semana passada aqui, o que trouxe a Mamã Graça. O país precisa ser refundado. E convida-se os jovens a refundarem o país, porque as pessoas que estão no poder não têm capacidade de poder governar. Exato. Marcial, percebo que a maior parte dos comentários recaem para a falta ou requalificação das estradas. O nosso governo tem ou não dinheiro para colocar ou fazer estradas novas no nosso país? Deixa-me só trazer aqui um dado. Desde o mandato do presidente Guebuza até o atual mandato do presidente Nilson, que já está a findar, eu desafio a quem quiser que esteja aqui a me indicar 10 estradas de raiz que foram construídas. Fora circular. Fora circular, que foi um projeto na altura do presidente Guebuza. Qual foi a estrada que foi construída de raiz? Portanto, na sua opinião, não existe. Não, estou a dar esse exemplo. Alguém vai me falar de Cabo Delgado, alguém vai me tentar falar. Estou a falar de estrada de raiz que veio para resolver um problema concreto. As construções que nós vimos foram as pontes que desabaram. Há uma estrada que o Presidente da República fez a inauguração, quero acreditar que foi no início desta semana, não é de raiz? Mas o Presidente da República já inaugurou até torneira. Já foi inaugurar fonte de água. É preciso perceber até que nível nós descemos como Estado, como o mais alto nível para inaugurar. O que é que nós vamos inaugurar? Eu queria trouxe esse dado só para dizer que a questão das estradas, é preciso perceber que o problema de Moçambique, o alto custo de vida dos moçambicanos, um deles deriva do sistema de falta de políticas públicas para o setor dos transportes. Exato. O sistema de transportes permite escoar feijão de Lixinga para Maputo. Um bom sistema de transporte permite escoar feijão de Lixinga para Maputo com maior flexibilidade. Tira milho de Mucuba para Maputo com maior flexibilidade. Batata tira de qualquer parte. Aqui ao nível da Zona Sul,
estamos reféns do mercado sul-africano, mas o país produz comida. Há pessoas que estão com celeiros a apodrecerem porque não tem um sistema de transporte de tirar do campo para as zonas, para as zonas comerciais. E estas zonas são zonas que, por exemplo, dizia que o Presidente da República inaugurou uma estrada. Eu não devo me sentir orgulhoso por o Presidente da República, em 10, 9 anos, inaugurar uma estrada. Eu devo me questionar o que é que mal nós fizemos para em 9 anos só termos direito a uma estrada. Portanto, devia fazer mais que isso. Mais do que isso, mas é preciso perceber que isto trata-se de uma questão de gestão. É preciso uma questão de gestão, uma questão de política pública. E pensar e deixarmos definitivamente de pensar o país a partir de Maputo. O país não pode ser pensado com referências da cidade de Maputo, não pode ser pensado com referências à beira, usando as capitais provinciais. O país é muito mais que isso. O país precisa de uma política pública que consiga entender que a produção de sussundenga precisa ser de sussundenga para o mercado, o mercado grossista. Se nós percebermos que o sistema de transporte não só deve ser pensado a partir da mobilidade urbana, mas como um sistema que responde à problemática de escoamento da economia nacional, então nós já começamos a perceber para onde é que nós pretendemos chegar como país. Se nós não conseguimos pensar uma política de transporte que atenda não à mobilidade urbana, porque a mobilidade urbana é uma coisa muito simples de se resolver, mas a mobilidade urbana só, por si só, não resolve o problema da economia do país. É preciso olhar para a economia do país a partir do campo de produção, daquilo que nós chamamos, que definimos na nossa Constituição como base de desenvolvimento do país. Okay. A agricultura não é feita nas zonas urbanas. Os produtos da agricultura saem do campo. Como é que nós estamos aí com os sustentas e sustentados da vida falhados? E que alguns desses projetos estão a produzir coisas no campo. E nós estamos aqui a reclamar porque essas coisas não são tiradas do campo para a cidade. Era preciso que no projeto como sustenta, por exemplo, se pensasse a produção, se fizesse uma cadeia de valores, desde o processo de produção, o processo de escoamento do produto, o processo de criação de mercado para esse produto, tirar o produto do produtor até o consumidor final. Tirar esse produto do produtor até o consumidor final. Exato. Este é que seria a criação de uma política pública que responda à situação dos transportes. Nós quando pensamos, tipo, o feijão está caro, o arroz está caro, o milho está caro. Não está caro, não. O combustível é um fator importante para a delimitação dos preços na nossa economia. E se nós não nos atentarmos a isso, estamos perdidos ainda como país. Exato. Muitíssimo obrigado, o Marcial. Isidro, há ou não esforços do governo para resolver esta situação da crise dos transportes no país? Exato. Eu fico bastante triste quando ouço os meus companheiros a trazerem aqui situações de comparações hipotéticas que nem sequer fazem nexo àquilo que nós estamos a abordar aqui. Exato. Vou pedir para levantar um pouco mais o tom da voz. Sim, sim. Primeiro, quando buscamos comparações de períodos de análise que não fazem sentido, porque temos que perceber que o histórico mesmo a nível de estatística, podemos perceber que o histórico populacional tende a crescer em termos daquilo que é a densidade populacional. O que não faria sentido querer comparar a demanda do transporte em 98, em que a própria demanda era menor. Muitas das vezes, os nossos pais quase que nem sabiam que era transporte. O transporte era mais para, entre aspas, pessoas de elite por causa do fraco poder de acesso ao transporte. Há sim um esforço do governo, temos visto anualmente o governo a trazer para o país transportes para poder resolver aquilo que é o problema do transporte.
O que tende a acontecer é aquilo que eu já vinha dizendo. Que, ao invés de querermos simplesmente trazer críticas, nós aqui temos que, acima de tudo, dar soluções. Porque se eu vim aqui para falar daquilo que é o problema de transporte, depois falo da estrada, falo de escoamento, então é preciso delimitar, acima de tudo, aquilo que é o nível de análise que nós fazemos. Exato. Estamos a falar da crise. Tivemos os Mailovs, que ajudavam tanto a população moçambicana. Recentemente, tivemos também esta onda, não é, de cidadãos particulares que também ajudavam pessoas que dirigiam-se para vários pontos, não é, do país. Mas o governo disse que não queria mais que isto acontecesse. Não seria um meio de reduzir esta crise de transporte que estamos aqui a enfrentar? Exato. Uma das funções de um Estado é garantir o bem-estar e segurança das pessoas. O que fez com que se proibisse, com que os ditos Mailov encarregassem pessoas, tende a ver mesmo com a segurança das próprias pessoas. Se formos a ver, aqueles transportes não tinham características adequadas para carregar pessoas. Vinham nas manhãs pessoas a serem transportadas de forma desumana. O que o governo fez, o que exigia, era que aqueles transportes fossem caracterizados no sentido de permitir a comodidade mínima para o transporte de pessoas. Okay. Vimos o governo, inclusive, a ir buscar o mesmo transporte, mas já com características mínimas para transportar pessoas. E esses transportes estão a funcionar. As pessoas estão mais seguras lá, não é? As pessoas estão mais seguras, estão mais protegidas das intempéries. Vamos a ver, são transportes que foram adaptados primeiro para entrar em zonas em que a própria mobilidade é reduzida, digo, por causa das condições das estradas. Então, aqueles transportes vieram ajudar e estão a ajudar até hoje. Foi um dos projetos que foi desenhado e que, graças a Deus, está a colher fruto, que está a ajudar naquilo que é a mobilidade das pessoas. Exato. Se tiver alguém aqui que tenha uma opinião contrária, eu até desafio essa pessoa a me dizer de que faz sentido transportarmos as pessoas nos vulgos Mailov daquela forma em que qualquer falha, distração, pode nos trazer uma desgraça sem precedente. Então, certo, eu vou para o Filipe, mas quero ver aqui, talvez... Bom, o meu colega que me antecedeu esteve aqui a dizer que não podemos fazer comparações históricas. Meu amigo, aquilo que o governo foi fazer foi buscar os chapa-100 do passado. Aqueles carros já existiam no passado. E por falta de uma resolução concreta, foram buscar de novo os chapa-100. Não sei se te recordas que aquilo não tem nada de novo ali. Agora, significa que aquilo que no passado não funcionou é aquilo que foram buscar hoje. Então, por isso que nós estamos a fazer uma análise histórica. Ao invés de progredir, regredimos. Ok. Filipe. E mais, só um detalhe só. Ok. Na minha época de formação, quando eu estava a fazer licenciatura, aqui na cidade de Maputo tínhamos um cartão da TPM que o estudante tinha desconto no transporte público. Não sei se agora tem esse transporte. Se tiver, peço para me indicar, porque tem estudantes que querem dar esse cartão, para eles poderem passar a ter desconto. Isso era uma política pública para o desenvolvimento, para nós podermos ter acesso à educação. E está a dizer que não podemos comparar. Quer dizer, retirar esse cartão do cidadão é o desenvolvimento que se refere. Exato, obrigado, Marcelo. Filipe. Bem, muito obrigado. Queria, antes, se calhar mesmo, parabenizar o presidente do Conselho Autárquico da Beira, o Dr. Albano Caris. Na Beira, o transporte municipal tem um sistema que eles usam, chama de sistema passe, na qual o cidadão paga, tem desconto e paga um valor mensal. E é dado um cartão e sempre que estiver a circular aí na cidade, vai usando aquele cartão de um ponto para o outro. Exato. Portanto, queria parabenizar uma das políticas que soube e está a saber gerir e ajuda muito aquela população. E dizer que temos que falar de transporte e não falar de estrada, eu não sei se é possível isso, você falar de transporte sem falar de carro, posso dizer assim, sem falar da estrada. Porque este carro precisa de ter uma estrada onde é que vai transitar de um sítio, de um ponto para o outro.
E o desenvolvimento de um país, se formos a ver, o transporte contribui, hipoteticamente, sem querer trazer dados estatísticos, mas hipoteticamente, 75% podemos dizer que é da contribuição de transporte, porque se formos a ver na extração dos recursos minerais, quer na produção dos produtos alimentares, para poder escoar, primeiro se há extração, tem que escoar aquela matéria-prima para chegar a um determinado local onde é processado, transformado. Depois dessa transformação, também precisa de transporte para levar para o mercado. Chegado ao mercado onde é armazenado esse material, precisa de transporte para fazer a distribuição. Portanto, é preciso olhar para esses todos os fenômenos, olhar para a estrada. Se formos hoje em dia a ver a estrada, a nossa N1, a estrada nacional, é uma vergonha aquilo. Devia ser a bandeira, a estrada nacional número 1. Basta passar no Rio Save, o resto não tem estrada. Até você procura de onde passava a tal estrada aqui. Você conseguia viajar um dia de Maputo a Quilimane, mas hoje em dia não é possível fazer Maputo a Quilimane um dia. Temos o exemplo da Intercape. Tinha carros da Intercape que ia a Quilimane e Beira, mas quando viram as condições de vias de acesso, preferiram tirar os carros dele, porque não era sustentável. Okay. Hoje em dia a Intercape só vai à África do Sul. E o que tem acontecido? Essas políticas todas falham, porque se formos a ver mesmo esses privados que tentam licenciar as suas viaturas para operar dentro das cidades, existem várias associações que são criadas só para extorquir o cidadão. Vamos ver essas associações de transportador que existem na cidade. Não estão nada para representar aquilo que é o transportador. Você, como transportador, tem o seu chapa. Qualquer problema que for a acontecer, problema mecânico, vai já a uma associação, não conseguem te dar um valor, dar a título de empréstimo, para você repor a sua viatura, para voltar a operar e depois pagar pouco a pouco. São associações que os seus responsáveis estão lá, saem dos partidos políticos, estão lá para poder andar a cobrar dinheiro, depois nada fazem, levam dinheiro, apoiam os partidos políticos para a campanha eleitoral. Exato. São conselhos. A população chora com a retirada do My Love. No ponto de vista da população, ajudava muito para reduzir, não é, esta crise de transportes. Que avaliação faz desta situação? Bem, eu penso que o governo, antes de tomar essa medida de retirar o My Love, devia criar uma outra medida ou uma alternativa para tirar o My Love e dizer não use o My Love a partir de hoje, mas existe este meio que devem usar. Se eu digo que a partir de hoje não coma pão, eu tenho que dizer coma batata doce, está aí. Tenho que ter a capacidade de produzir essa batata doce. Okay. Então não basta retirar o My Love, que ajudava de facto, e dizer não use, mas não nos traz uma alternativa em que nós devemos usar como transporte para nos locomover. Certo. A quem pediu a palavra aí na plateia, depois volto para si, Telma. Boa noite. Realmente gostaria de responder ao jovem aqui, porque eu pessoalmente e o telespectador que está ali em casa aqui todos os dias, né, sob o My Love, sente-se insultado com as palavras do nosso companheiro aí. Exato. É assim, só porque você deixou de comer matadele, não pode dizer que aquilo já não é alimento, porque estás a insultar. Moçambique não está numa situação em que todos nós estamos bem. Esse jovem, não sei como é que ele chegou aqui, acho que ele veio de uma nave espacial e de repente caiu ali. Ele não observou a realidade que esteve à volta dele até chegar aqui. Não é possível. Eu mesmo, para vir aqui, para sair da minha zona, fui dado chapa de My Love, porque lá tem falta de transporte. Mas ele chega aqui e fala coisas como entende, porque é um lambibota. Acho que temos que ter... Vamos respeitar esta parte, não é? Sim, mas também temos que respeitar a nação. O povo é que sofre no final, por causa de gente como ele. Queremos mudar o país, então temos que estar comprometidos com isso. Não podemos continuar com pessoas que andam a dizer coisas sem sentido. Então, para a gente mudar esse cenário, eu acho que os My Love deveriam continuar, porque o governo não consegue levar o transporte até aquelas nossas zonas. Então, deveria-se criar mecanismos de lá chegar o My Love
para transporte de cargas, muito mais. Por quê? Nós, às vezes, quando subimos chapas, subimos lá chapa com senhoras que carregam tomate, uma salada ali. Então, os My Loves deveriam servir para transportar cargas para as zonas de expansão, eu acho. Ok. Sim. Muitíssimo obrigado. Há mais alguém? Boa noite. Muito boa noite a todos. Queria aqui salientar que para estudar o desenvolvimento, analisar o desenvolvimento, seja de um país ou de uma determinada pessoa, tem que se partir do passado. Deve-se fazer uma odisseia ao passado, não se ignora o passado. Então, como é que vai ver se a pessoa desenvolveu ou não desenvolveu se não conhece o passado, se não sabe das alterações que temos atualmente em relação ao passado? Então, é um erro dizer que não olhem para o passado. Não, nós temos que olhar para o passado e fazer uma análise crítica do que está a acontecer. Partindo para o ponto dos transportes, não podemos também falar de transportes e falar de vias de acesso. O mesmo transporte vai atuar aonde? Na estrada. Qual é a condição que a estrada apresenta? Então, nós temos que fazer análise disso, porque a falta de transportes, sim, um dos grandes problemas é a via de acesso, porque a via de acesso tem destruído vários transportes que acabam ficando em casa. Exato. Falou-se aqui também dos vulgos My Loves que estão a ser coibidos porque atentam à vida do cidadão. Claro que atentam à vida do cidadão, é verdade que estão coibidos, mas a falha é coibir os My Loves. Onde é que está o transporte para a mobilidade deste cidadão? Ao falarmos de transporte, não podemos olhar só na zona metropolitana. Temos que olhar também para a zona rural. Como é que se deslocam pessoas de zonas rurais, como o caso de Matlhamel, Matolagar, Mocatini? Muito obrigado, colegas, pelo auxílio. Então, nós temos que reparar nisso. Uma das soluções seria a incrementação de mais transportes. Incrementação de vias de acesso, reabilitar, criar novas vias de acesso. Temos locais onde se anda, é terra batida. Quando chove, enche água. Como é que vamos ter transporte? É difícil, então temos que reabilitar estradas, introduzir mais transportes, podem ser julgos, grandes transportes, aqui TPMs, transporte de grande porte, porque a população, a demanda populacional é maior. E na sua opinião, há esforços por parte do governo para reabilitar essas estradas? Se há esforços, devem ser menores. Então, devem intensificar os esforços. Acredito eu. Exato. Né? Queria também continuar a minha abordagem, acabou cortando. Falava mesmo da incrementação de mais transportes, mais vias de acesso e gostaria de convidar o governo do dia que visitasse as zonas recônditas para ver a situação das zonas recônditas para depois resolver a situação, porque não podemos falar porque estamos aqui, conseguimos nos mover daqui para ele ter o Viva Táxi, ter o Yango. Aqui eu não tenho dinheiro para pagar isso aí. É difícil, então vamos olhar, fazer uma análise geral, não olhando para uma massa de gente, mas fazer análise olhando para toda a camada populacional. Exato. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Deixe-me ouvir aqui a Yolanda, depois volto à plateia. Yolanda, que análise faz desta situação que estamos aqui a debater relativamente à proibição da circulação dos My Loves? Bem, antes de falar da proibição da circulação de My Love, preciso ressalvar um ponto. Não é possível falar de transporte sem falar de todo o sistema de mobilidade. Tive o privilégio de recentemente participar de um estudo de viabilidade e de análise do sistema de transporte na zona metropolitana de Maputo. E para podermos fazer esse estudo de viabilidade e análise das falhas nas políticas públicas do sistema de transporte, nós tivemos que envolver vários atores que são afetados. Então, não é possível isolar transporte, carro, neste caso, quando está-se a falar de transporte. É um sistema que tem vários intervenientes e tem vários atores. Nós estamos aqui, não sei se o colega tem conhecimento, mas nós estamos aqui como um dos atores que devem fazer parte no processo desse estudo, que é os partidos políticos, as universidades, os institutos públicos, os agentes econômicos, a sociedade civil,
os estudantes, porque eles é que vivenciam a situação dos transportes públicos. Cada um apresenta seu ponto de vista mediante a sua necessidade. Se eu sou um agente econômico, eu preciso de colocar a minha empresa a funcionar e para eu escoar o meu produto ou para poder viabilizar a expansão do meu serviço, eu preciso do transporte. Se eu sou estudante, eu preciso do transporte para ir à escola. Se eu sou comerciante, eu preciso de transporte para transportar os meus produtos. Quando se fala de sistema de transporte, vamos já ter mais. Existem atores indiretos, que pode ser o próprio Ministério da Saúde. Se estamos a falar de um sistema de transporte, nós temos que ter em conta que é na estrada onde ocorre acidente. Para uma estrada que está em péssimas condições, ainda que eu tenha um bom carro, há maior risco de acidente. Se tem uma baixa visibilidade, há maior risco de acidente. Exato. Então, falar de transporte é falar de uma gama de aspectos que devem ser analisados neste momento. Não é possível falarmos só do carro. Indo mais além, não é possível falar de transporte sem falar do ANI, sem falar de várias organizações como a Amviro, que tratam de questões de acidentes rodoviários, porque estamos a falar de uma área que, direta ou indiretamente, acaba interligando todas as áreas de atuação de um país. Por isso que disse que o sistema de transporte é o elo direto de desenvolvimento. Isso não é uma hipótese, é uma questão verídica e lógica, fazendo uma análise. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu queria trazer essa abordagem. Em relação à questão principal que me colocou, que análise faço em relação à retirada do My Love, eu diria que acaba sendo um erro quando tiram-te uma opção e não te dão uma alternativa. Então, para mim, retirar My Love por questões de segurança do cidadão é positivo, mas é positivo quando me tiras do My Love e oferece-me um carro condigno para eu me locomover. Exato. Estamos aqui a falar de várias companhias. Temos, por exemplo, aquela companhia metropolitana que dá o cartão FAMBA, cartão FAMBA. Para os que têm cartão, tenho pessoas próximas que tentaram aderir àquele cartão no sentido de melhorar a sua locomoção diária. Mas o que acontece? Tens o cartão FAMBA, chegas na paragem, vais ter que optar por uma outra opção, porque o carro não passa naquele momento que você precisa. Exato. Então, se o carro não passa naquele momento que precisa, de que te é útil o cartão? Ou então, passa, está lotado, não tens por onde entrar. De que te é útil o cartão? Então, é neste momento que acabamos dizendo que podem até existir políticas, mas nós temos que procurar fazer um bom estudo antes de querermos implementar a política e falhar, porque eu tenho a política de oferecer um cartão e tenho carros insuficientes. A pessoa tem um cartão, pagou e não tem acesso. Sai muito mais prejudicado porque vai ser descontado no cartão se for para introduzir um sistema de desconto no final do mês e ao mesmo tempo vais ter que tirar um outro recurso para apanhar um outro transporte. Complicado. Então, é mais ou menos nesse sentido. Exato. Que temos que fazer uma análise mais profunda quando Exato. Se trata de sistema de mobilidade. Eu, para mim, não irei discutir esse tema olhando para o transporte caro. Nós estamos a falar de sistema de mobilidade. O sistema de... Há vários fatores. Exatamente. Né? O sistema de mobilidade não é só olhar para o carro. Nós podemos ter um sistema aéreo, podemos ter um sistema aquático. As estradas não podem ser apenas estradas terrestres. Podemos ter um sistema em que tenham estradas aéreas para descongestionar. Então, são várias alternativas que se podem colocar como meio para melhorar o sistema de transporte. Obrigado, Telma.
Quero ver as últimas intervenções, não é, na plateia para podermos entrar no campo das soluções para este problema. Depois, lá para o fim do nosso programa, vamos abordar o caso da detenção do Dopas, não é? Ele que já encontra-se em liberdade desde a tarde de ontem, após o pagamento de caução de 60 mil meticais. Portanto, vamos aqui colher algumas opiniões dos jovens que aqui se fazem presente relativamente a esta detenção na tarde do último domingo aqui na cidade de Maputo. Aí na plateia alguém queria falar? Boa noite. Falar do sistema de transporte é falar do desenvolvimento de uma nação. E o sistema de transporte é um elemento essencial tanto para as grandes cidades, assim como as pequenas vilas e outras coisas mais. Exato. Então, temos notado um nível de crescimento populacional, assim como zonas de expansão. É necessário que o sistema de transporte acompanhe esse desenvolvimento. É necessário, tratando-se mais das zonas de expansão, se um bairro novo ou uma zona nova está a nascer, é necessário que hajam políticas, né, para o acesso do transporte, assim como de vias. E falou-se aqui também do caso de Mailoves, onde o colega aqui do painel disse que era desumano as pessoas viajarem nos Mailoves. A questão que eu lhe faço é humano, é uma coisa humana, um transporte como um transporte coaster, onde tem 16 lugares, estarem lá mais de 25 passageiros lotados, apertados, é uma coisa humana num transporte TPM, MTPM, uma coisa assim. Onde tem um certo número de lotação e triplicar o número de lotação, isso é que é humano. Eu, falando de mim, eu sou asmática, né? Todas as vezes que eu vou pegar um chapa super lotado, eu passo mal dentro do chapa. Tem dias que eu devo pegar um chapa, andar um certo período, descer do chapa antes de chegar ao meu destino. Só para descansar um pouco, voltar a pegar um outro chapa, para eu chegar ao meu destino com vida ou com saúde. A questão que eu lhe faço é humana essa maneira de lotarem as pessoas e as autoridades verem isso aí com os bons olhos. Quando o cidadão decide, de novo, reinventar-se, não é? Reinventar-se. Fala-se de segurança do cidadão. Estamos num país que falar da segurança do cidadão chega a ser um bocadinho engraçado, né? Exato. Por quê? Estão preocupadas com as pessoas que vão ser sequestradas nas boleias pagas. Mas são várias mulheres, são vários casos de feminicídios nos bairros, de crianças sequestradas e violadas, não estando dentro de um transporte, não estando dentro de uma boleia. Se o governo está preocupado com a segurança do cidadão, da mulher, da criança, acho que existem sim políticas para isso, para tratar isso aí. Exato. Que é a polícia que é demais aqui dentro, principalmente dentro da cidade, mas nas zonas novas de expansão, para cruzar com polícia. Eu nunca cruzei com polícia no meu bairro, nas minhas ruas. Nunca cruzei. Este ano não lembro de ter cruzado com polícia, eu andar 21 horas, ou não interessa a hora. Porque se estão preocupados, a polícia deveria circular nas zonas. Exato. Porque a maior dos crimes não acontece até dentro assim, da cidade, os sequestros, não. Acontece fora, nas zonas, dessas zonas novas, esses bairros novos. Muitíssimo obrigado. Queria ouvir ele também, não é? Para podermos entrar para mais um tema, não é? Saudações, boa noite. Exato. Boa noite. Falar aqui, Walter Mabunda, falar de transporte é falar de sistema de movimentação de mercadorias e bens, tal como pessoal.
É assim, falar de transporte é falar também dos sistemas de transporte, que é sistema aéreo, sistema terrestre e ferroviário. Exato. Neste caso, falando disso tudo para o nosso país, eu acredito que se existem políticas de implementação de transporte, não estão a servir, pois eu percebo que tudo quanto diz a aplicação de políticas em Moçambique, está tudo falhado, porque se nós formos a ver o sistema aéreo, o transporte aéreo, nesse caso, é uma falência total. Se formos nós a ver os CFMs, as linhas férreas, está também tudo falhado e falido. Se formos já ver o sistema terrestre, falando de transporte, de carro, rodovia, nós iremos perceber que é o pior, é o desastre da governação. Então, nós vamos perceber que, já falando já da própria viatura que é aplicada nessas estradas, nós não temos políticas de transportar o cidadão, porque se tiver essas políticas, devia ser o TPM, deviam ser transportes públicos a transportarem os cidadãos. Mas o TPM nós já sabemos para que é que serve nesse país, que é o transporte público de Moçambique. Já sabemos para que é que serve. Serve para boladas. Neste caso, a hora ativa, os transportes públicos transportam funcionários dos ministérios, alugam para funcionários de ministérios e só soltam o transporte público a hora morta, aquela hora em que o estudante, em que o funcionário, em que aquela empregada doméstica não está mais ativa na cidade. E ainda mais se nós formos a perceber, as zonas rurais não têm todo o sistema aplicado cá na cidade. Neste caso, carros sofisticados não existem. No meu exemplo, ou exemplo de maior parte de nós, porque a cidade nós sabemos que não é para cidadão nacional, ou não é para cidadão que respira a pouco custo. Nós sabemos que a maior parte dos que vivem na cidade vivem em zonas rurais. Neste caso, zonas rurais são transportados de uma forma muito, muito, muito triste e de uma forma de violação humana. Neste caso, nós vamos perceber que Matemele, Matolagari, mas só existem lá carros de My Love. My Love, neste caso, para quem não entende, é caixa aberta. Caixa aberta que nem tem segurança. Neste caso, baniram o transporte My Love nas cidades. Mas o transporte My Love é o maior transporte nas zonas urbanas, nas zonas rurais, nesse caso. Então, eu percebo que, na verdade, não há políticas que dizem respeito a transportes nesse país. Exato, muito obrigado. A estrada está... O tempo já está apertado, Vamos em 30 segundos para passarmos para o nosso último tema. Sim, boa noite. Ok. Nós, como jovens, devemos perceber que o país não tem política de desenvolvimento de transporte. Tem marítimo, terrestre, aéreo. Porque vamos ver a situação da LM. É que Moçambique tinha voo. Nós tínhamos voos. Mas a corrupção é que está mais elevado do que o investimento nas linhas aéreas. Agora vou falar também sobre transporte marítimo. A população de Inhaca está a sofrer. Agora estão a usar um barquinho que leva 60 pessoas. Quando nós tínhamos batalhão que levava 300 pessoas. E está parado de 6 ou 7 meses. Ou um ano. A política de transporte. Por que não arranja? O irmão tocou uma parte de dizer que o governo anualmente mete transporte. Meu irmão, já foi visitar no Parque de Desempeito? Aqui mesmo, aqui na TPM,
Está volta de militar transporte avariado. Que solução? Por que o governo não vai, ou Japão, ou China, lá onde compra aqueles transportes, dizer que venham montar uma oficina em Moçambique? Porque a justificação é péssima. Não temos oficina. Por que não vamos pedir a aqueles para vir montar oficina aqui em Moçambique? Nada. É falta de vontade. Por quê? Há corrupção. Há taxa na compra dessas viaturas. Anualmente nós vamos comprar viaturas. Solução de acrescentar horário não vai resolver nada. Exato. Muitíssimo obrigado. Infelizmente o tempo já nos aperta. Isidro foi detido no último domingo, não é? O cantor Dopas, ele só foi solto ontem, quarta-feira, não é? Foi pago, não é? 60 mil de caução, mas aguarda pelo julgamento, neste caso. Ainda poderá responder por este caso no julgamento. Como jovem, que análise faz desta detenção do músico Dopas? Exato. Primeiro queria desde já dizer que é um cantor. Como cantor é um jovem que eu admiro bastante, não só pelas músicas, mas também por aquilo que eu tinha na minha mente sobre a percepção do tipo de pessoa que ele era. Eu queria levar esse exemplo para chamar a atenção aos demais jovens ou às demais pessoas, para não confundirmos a liberdade de expressão com abusos. O que aconteceu é que, pelo calor da emoção, ele acabou exagerando. Infelizmente, chegamos aqui estava a ouvir uma justificação meio que enrolada do meu colega Macoma, a dizer que ele estava ali com um copo de cerveja, então significava de que estava grosso, e se estava grosso... E que não pode ser responsabilizado. A lei não diz isso, está muito errado. E eu até só não comentei porque esperava que citasse esse instrumento. Eu gosto muito quando alguém fala e traz a base. Exato. Que é o que, acima de tudo, fui ouvindo em termos de todo diálogo. Os jovens falam, mas não trazem base. Comportou-se mal. Por quê? Porque temos que saber, como jovens, há limites. Ele é um artista e nós entendemos que ele é um artista na área musical. E quando profere discursos que visam incitar a violência, colocam aquilo que em causa a estabilidade do próprio país, eu acho que, como governo, a Procuradoria agiu corretamente, sim. Portanto, fez sentido a detenção dele? Fez muito sentido a detenção, que era para salvaguardar, acima de tudo, aquilo que é o Estado, porque temos que olhar a atitude dele de uma forma liviana. Podíamos estar a considerar que mais réplicas daqueles episódios pudessem vir à tona. Então, eu quero congratular, acima de tudo, o Ministério Público, não só pela detenção, mas também por imperativo da lei, ter permitido que ele respondesse em liberdade, porque entendemos que ele tratou-se e reconheceu de fato que cometeu exageros. Exato. Macom. Eu sou uma pessoa culturalmente educada para não falar coisas sem base. Meu colega do painel, recomendo-lhe a ler o artigo 50 do Código Penal. Eu já vou ler para ti, se não conheces, por uma questão de princípios. Exato. Permitam-me ler. Sim. A inimputabilidade em razão de anomalias psíquicas. Exato. Número 1. É inimputável quem, por força de uma anomalia psíquica, for incapaz, no momento da prática do fato, de avaliar a ilicitude deste ou de se determinar de acordo com essa avaliação. Número 1. Vou para o número 2. Exato. O regime constante do número anterior é aplicável aos casos de intoxicação completa devida ao consumo de bebidas alcoólicas, estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou tóxicas ou outras que produzem efeitos análogos. Isso é uma coisa que está na norma jurídica moçambicana. Exato. Só um analfabeto jurídico pode pensar que este artigo
eu tirei da minha casa. Pelo que te recomendo a ir ler antes de julgar. Exato. Agora, indo para a questão que traz, penso que esta juventude da qual estamos aqui a tentar conversar com ela, que não tem bases legais para discutir as coisas, não pode fazer nenhuma mudança substancial no país. O DOPAS, independentemente de o que é que ele tenha feito, existe um dispositivo legal que o protege. Aqui, neste artigo 50, no número 2, está claro que a intoxicação sob efeito de álcool, não é imputável à ação criminal. Não é Marcial que está a dizer isso. Não é Marcial que está a inventar isso. Pelo que a Procuradoria perdeu a possibilidade de trazer este fato como um fato novo para ensinar os analfabetos jurídicos que, no caso de terem situações análogas, possam se defender através da lei. Mas como? Por que a Procuradoria deteu o DOPAS, na sua opinião? Não se trata de detê-lo por causa do que diz. Trata-se de uma perseguição e intimidação. A nossa Procuradoria nos habituou a isso. A nossa Procuradoria é a mesma que se mostrou impávida e teve se mostrado desassociada de situações de violação de direitos humanos. A nossa Procuradoria é a mesma que está a tentar proteger um ladrão em Londres. É a mesma Procuradoria que olhou a violação do jovem quando da marcha da Zagate e tentou inviabilizar. Inocência. Nós sabemos como é que a nossa Procuradoria tem agido. A nossa Procuradoria chamou a Zagaia justamente por causa de uma música. É essa Procuradoria que nós estamos a falar dela. Agora, nós não podemos aqui andar a confundir as coisas. E um detalhe, permita-me só voltar à pergunta anterior, ao tema anterior. É preciso parar com essa história de que o Estado moçambicano tirou os mailoves por questões de segurança. O que aconteceu com os mailoves é uma questão de vergonha que a cidade de Maputo estava a passar, porque os mailoves estão a entrar na cidade. E aqui mesmo, aqui perto do aeroporto, nós temos um muro da vergonha. Porque as pessoas, quando saem do aeroporto, não podem ver o que está acontecendo ali atrás do aeroporto. É sobre isso que estamos a falar. Exato, Macom. Muitíssimo obrigado. Não temos tempo para mais. Vamos para si, Felipe. Muito obrigado. Bem, eu penso que a primeira coisa que devemos analisar quando tentamos analisar a detenção de DOPA é a questão da própria separação do poder. Em Moçambique não temos a separação do poder entre o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. O que é que acontece? A nossa Procuradoria-Geral tende a intimidar os jovens que tentam expressar aquilo que são os seus pontos de vista de acordo com a liberdade de expressão que está plasmada na Constituição da República de Moçambique. Para mim, eu acho que não precisava deter o DOPA. Era questão de chamar, ouvir e tentar perceber o que é que estava a pensar quando estava a proferir aquelas palavras. Um processo, se calhar, mas enquanto estivesse em liberdade. Porque quando é que pode se deter alguém? Quando a pessoa representa o risco de fuga. Ok. Mas o DOPA eu não estava a ver a fugir, porque não cometeu um crime assim que poder levar a fugir do país. Não houve necessidade, ou não havia necessidade de deter. Foi um exagero ter detido o DOPA. Podia ter a Procuradoria ter chamado. Nessas lives ou nesses vídeos, ele terá dito que alguém deve matar o Presidente da República. Isso não ameaça, neste caso, a família, tanto como o Presidente da República? Bem, eu não acompanhei onde que ele teria dito que alguém deve matar o Presidente da República. O vídeo que eu assisti, o colega disse logo no princípio, onde que resultava que alguém devia matar aquele baixinho. Okay. Portanto, conforme o colega disse no princípio, são vários moçambicanos baixinhos. Então, não sei se estava -se a referir ao Presidente da República quando se fala do baixinho. Exato. Muitíssimo obrigado. Telma. Bem, em relação à detenção do DOPAS, eu acho que, embora ele tenha se excedido, mas nós temos acompanhado nos últimos tempos que o DOPAS tem tido umas variações. Mas nós também sabemos que o DOPAS, embora ele encara uma personagem, ele já disse uma vez que
ele não é aquilo que nós vimos nas redes sociais, ele não é aquilo que nós pensamos que ele é. Todo mundo pode ser ator, pode se apresentar como quer ser visto. Então, Dopas não é um iletrado. Portanto, foi Dopas legal não ou não é a detenção dele? Não, ainda estou a vir. Não é um ignorante. Exato. E Dopas chegou àquele nível não porque acordou e pensou em fazer aquilo. Um militar mandou mensagem para o Dopas. Eu tenho uma análise um pouco diferente. Mandou mensagem para o Dopas a reclamar a questão do salário. Se esta preocupação é do militar e ele é um profissional, é um agente público, por que ele teve que passar esta mensagem para o Dopas e o Dopas é que deve ser culpado quando esta informação... Houve fuga, para mim diria que é falta de profissionalismo e maturidade da pessoa que mandou a mensagem ao Dopas por saber que Dopas tem a coragem que tem de poder se expressar. Até hoje nós não sabemos quem é a pessoa que mandou a mensagem para o Dopas. No entanto, Dopas foi capturado pelo mesmo grupo de pessoas que usaram a ele para reclamar. Outra questão é ter usado metáforas. Eu me recordo bem das palavras, nem disse baixinho. Ele disse pequenote e bola de cima. Então, se ele disse pequenote e bola de cima, ainda que eu saiba que provavelmente se refira a mim, sabendo eu que eu não sou pequenote, eu chamo-me Telma Mula, ou eu não sou bola de cima, eu ignoro o jovem. Outra coisa, ele trazia um cigarro, ele fez questão de acender um cigarro, colocou a cerveja, disse que estava muito gelada a garrafa. Eu me recordo, estava muito gelada a garrafa, então ele vai usar a chávena para se sentir mais à vontade. E a mensagem ele escreveu no papel, disse: usei um papel do meu carro porque eu preciso ler à vontade, eu preciso transmitir esta mensagem à vontade. Obrigado, então, Telma. Quero também ouvir a nossa plateia, já não temos tempo, eu vou dar um minuto para todos, não é? Para poderem deixar os vossos comentários. Começando aí em cima, não é? Inocêncio. Sim, boa noite mais uma vez. Para dizer que nós temos uma procuradoria que não está preparada. Não está preparada para lidar com a situação do povo moçambicano. Dopas não foi a primeira pessoa a exceder-se. Temos uma situação de alguns vídeos que rolam de um tipo de nampula bem grosso a falar diretamente do nome do Presidente da República. Okay. Nunca foi preso. Temos uma situação no Brasil do rapper Gabriel Pensador, que fez a música Matei o Presidente. Tem a parte 1 e parte 2. Nunca foi preso. Aqui, onde rola a ditadura, é o único sítio onde tu não podes fazer coisa, onde tu não tens a liberdade de expressão. Saem pessoas... Por quê? Porque são lambibotas e vêm dizer que é bom porque isto, é bom porque aquilo. Sabes, parece brincadeira. Quando a ferida não é tua, tu continuarás a pisar a outra pessoa. Mas eu digo que está na hora de acordarmos. O que se fez com Dopas é para calar a revolução que está-se a levantar. A revolução está-se a levantar e a revolução não vai parar por causa disto. Vão prender Inocêncio. Agora ouvi dizer que há 4 elementos que estão aí na Berlinda. Eu já disse, eu não tenho medo nem da própria morte, despiram uma morte no dia 18, despiram uma morte, despiram o meu medo. E não é só Inocêncio, dos jovens que eles trouxeram aquela situação onde abateram as casas, porque deixaram as pessoas construir, também são pessoas revoltadas, com coisas, as pessoas desempregadas, as pessoas que entraram para os estádios foram tirados por situações que não têm nada a ver. Esse Estado, esta governação, está a criar pessoas revoltadas. Obrigado, e devem assumir isto. Obrigado. Mais alguém? Muito obrigada. Ok. Em primeiro lugar, deixa-me agradecer ao Dopas, porque eu sinto que ele sente a dor do povo moçambicano. Se ele fez aquele vídeo, se ele pronunciou-se daquela forma, é porque ele sente a dor do cidadão. Então, nós damos muito obrigada a essas pessoas que estão conosco, que choram conosco e que carregam também essa dor consigo mesmo. Se calhar ele nem passa por essas situações, mas esteve ali a defender o povo moçambicano. Não só o militar, não só o médico passa por essas situações, mas são várias pessoas que estão numa situação caótica. Exato.
por conta do, do próprio governo. São várias situações que o governo estaria focado, mas focou-se somente numa pessoa que está a reivindicar, que está a reclamar, que está com o povo moçambicano, que sente a dor daquele militar que não compra o pão, que não compra o arroz em casa, porque não tem salário. Exato. Então, nós agradecemos a essas pessoas que estão com o povo moçambicano. Obrigado. Mas alguém, Sim, eu também gostaria de agradecer a atitude do DOPAS em representar ao povo oprimido nesse caso e dizer que ele é um homem que observa atentamente o que realmente está a acontecer nesse país. Então, eu acho que quando alguém argumenta com base na realidade que é vivenciada, não pode ser crime, porque nós temos a liberdade de expressão, de criticar, e não podemos ser condenados, punidos por estarmos a criticar uma certa realidade. Obrigado. Exato. Mas alguém? Vamos a isso. Primeiro, queria dizer que a liberdade de expressão é um direito de manifestar o que te tem. A liberdade de expressão é um direito democrático, principalmente como um artista, o DOPAS, nos trouxe um defensor social. Na verdade, o que acontece com a nossa Procuradoria? A Procuradoria da República tem o ato de intimidar aquele indivíduo que tenta lutar juntos com o povo. E nós, o povo, já acordamos. Cada um de nós é um DOPAS. Eu acredito que DOPAS falou de tudo que cada um de nós sente. Neste caso, nós, a revolução, acordamos, a sociedade inteira acordou e nós faremos tal vídeo quanto DOPAS a reivindicar os nossos direitos. Obrigado, a Procuradoria Sim, não obrigado, irá obrigado. em nenhum momento interpelar-nos. Obrigado. Sim, boa noite. Eu quero dar um encorajamento à juventude que não tenham medo de falar e não se sentem intimidados, porque o DOPAS deu um espelho positivo, porque há dias nós assistimos, né, em teto, um político aí que foi espancado, aleijado, a Procuradoria não fez nada. Tem que saber que em Moçambique nós temos a Procuradoria que defende corruptos na população, é por isso que a juventude tem que abrir visão mesmo e defender a causa, porque o país é nosso. Obrigado. Boa noite mais uma vez. Eu entendo, de uma certa forma, o governo, né? Eles temiam algo e essa coisa aconteceu, que é o efeito encorajamento que o DOPAS trouxe nos jovens. Depois daquele vídeo, recebi mais outros vídeos, eu em particular no meu PVT, de jovens que estavam a falar. O jovem deve falar, o jovem não pode se sentir intimidado, não é? E agradecermos ao DOPAS, perceber que existe alguém que luta, está conosco a lutar por nossos direitos e tudo mais. E também pedir essa rapidez que o governo teve em prender o DOPAS, que resolva os problemas, o problema também do Cebolinha, da família do Cebolinha, que até hoje está à espera. Houve um mandante para aquele crime e que se responsabilize esse mandato. Exato. Há mais alguém? Não, na plateia. Voltamos aqui ao painel principal. 30 segundos para últimas considerações, começando consigo, Isidro. Bem, eu queria alertar os jovens que, de acordo com a percepção do Macom, o DOPAS não vos ajudou, até porque tudo o que ele fez foi sobre efeito. Porque na visão do Macom ele estava não estava no seu juízo perfeito. Mas eu me pergunto como é que alguém não está no seu juízo perfeito, pode ter falado o que falou, mas bem, isso acho que quando o Macom sair vai refletir melhor a ter uma outra percepção. Exato. Para terminar, que gostaria de, acima de tudo, congratular os municípios daqui da cidade de Maputo pela afluência que tiveram no sábado passado no campo de Bagamoio. Exato, Ilustra, já não temos mais tempo, infelizmente. Vamos aí, Felipe. Muito obrigado. Quero também, na mesma diapasão, agradecer a coragem que o DOPA teve de dizer o que muitos jovens gostariam de dizer, mas que não têm essa coragem de dizer. Se for no estádio perguntar quem que gostaria que o chefe do Estado acontecesse alguma coisa, muitos vão levantar a mão. Portanto, teve coragem de dizer DOPA. E quanto aos transportes, queria eu sugerir aos conselhos municipais que
dentro do possível, ponham agentes de polícia municipal nas terminais. Porque tem acontecido muito, os chapas fazem... há um tipo de ligação que se faz hoje em dia que não se percebe, em que daqui a 100 metros você sobe o chapa e dá a volta com o mesmo chapa e diz que tens que pagar a ligação. Uma situação muito Portanto, complicada. gostaríamos que tivesse lá agente da polícia municipal para controlar isso e acabar com isso de cada 100 metros ter lá o controle da polícia. Obrigado, e controlar essa Telma. a questão de ligações. Eu vou encerrar mesmo dando ênfase ao tema principal, dizer que é um tema muito importante. Gostava que as análises que foram aqui levantadas fossem tomadas em conta, porque este tipo de debate é que deveria produzir políticas públicas. Gostava que as políticas públicas fossem realmente reflexo daquilo que é o sentimento do cidadão, porque muitas vezes nós temos políticas públicas que não refletem a nossa realidade. Então, é já causa de algumas falhas no tempo da implementação. Muito obrigada. Macomba. Bom, eu gostava de dizer que às vezes passar pela universidade não significa que a universidade passou por ti. E isso tem se demonstrado muitas vezes nos debates que a gente tem. Alguém consciente pode perceber que o artigo 50 do qual eu trouxe aqui para debate é na esfera de um debate jurídico. Quando se está a discutir isso na esfera jurídica, este artigo entra em debate. Os colegas aqui trouxeram isso na esfera social. É preciso separar o social do jurídico. É por isso que nos bairros, nas províncias, tem aquela árvore que às vezes resolve os problemas lá em casa. Ali não entra a norma jurídica, mas quando vamos discutir no tribunal, usa-se a norma jurídica. Lá usa-se a norma costumeira. Infelizmente já não temos mais tempo para mais. Quero estudar agradecer a mais presença sobre de isso. todos vós e pedir uma salva de palmas para toda a contribuição que aqui saiu. Muitíssimo obrigado ao estimado internauta e telespectador que esteve a acompanhar esta edição do programa Linha da Frente, hoje, quinta-feira, 10 de agosto de 2023. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar na próxima edição. Uma boa noite e até lá.